Boa noite, Wagner. Olá, boa noite, meu amigo. Tudo bem por aí? Tudo bem, você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Então tá bom. Então tá bom. Chuva em São Paulo? Olha, na hora do almoço nós tivemos uma chuva bastante intensa, mas agora não, nesse momento agora tá tranquilo aqui. Uhum. Ok, Você ok. você tá onde, o André? Paulinha, Tá em Paulínia? Ah, do maravilha. lado de Campinas. Mas amanhã estarei em São Paulo. Então é uma localização bem estratégica. Podemos dizer assim, né? Tá próximo de várias coisas, mas de outra maneira tá meio afastado, Paulinho, ainda cidadezinha mais do interior, mais tranquila, mais calma, dá para resolver tudo rápido aqui, tá tudo próximo, enfim, né? Essa é a parte boa, né? Uma vida mais tranquila Exatamente, exatamente. e próxima do grande centro, né? Uhum. Muito bom, André. Excelente, excelente, muito bom. A nossa ideia aqui, André, a gente está gravando já, tá? E depois a gente vai editar. Então, Tá. depois a gente edita e aí a gente combina uma agenda com você que seja mais favorável para você e a gente coloca no YouTube como estreia. Aí aciona as pessoas de lá e aí a gente consegue, inclusive, responder perguntas e tudo mais. E aí o vídeo fica lá. Você pode compartilhar com o seu público, né? E as pessoas vão acessando ao longo do tempo, Legal. tá bom? Quanto tempo mais ou menos você precisa para editar isso? É coisa rápida, olha. Geralmente uma semana a gente Uma consegue semana, fazer isso. tranquilo. Deixa eu perguntar, quando você edita, você costuma fazer também cortes de 1, 2 minutos com alguns tópicos mais específicos para poder divulgar? Nós podemos pedir para o Nicolas fazer isso. Uhum. Podemos pedir sim, o André. A vantagem é que a gente vai ter o material todo, né? E aí a gente tem essa condição de fazer alguns cortes, certamente, certamente. Ok, Vamos fazer isso. Pode ficar tranquilo que eu mando legal, alguns cortes aí para você, legal. tá bom? Tá tudo bem contigo? Tirando os pepinos, do resto só alegria. Ah, então é isso mesmo, né? É, Então é isso mesmo. Estamos. resolvendo esses pepinos e outras coisas também, né? Mas faz parte da vida, então diria nada de muito fora do eixo, né? O importante é isso, é administrar, né? É. André, eu não vou querer tomar o seu tempo. Nós podemos fazer em quanto tempo você tem disponível para esse nosso bate-papo aqui? Wagner, por mim, sei lá, 1 hora mais ou menos, Perfeito, por perfeito. aí. Tá. A gente costuma fazer em 1 hora. A É, gente costuma fazer em 1 hora. tranquilo, Então tá tranquilo. bom. Então tá bom para você. Maravilha. Então a gente vai falar um pouquinho daqueles temas que você me passou. Só uma dúvida aqui. Eu sempre te chamei de André. Sempre te chamei de André. Agora, qual que é a pronúncia do seu nome corretamente, André? Vamos lá, vamos lá. Então, Andrei, Andrei é o correto. aquele J no final tem som de I em esloveno, né? Perfeito. Mas então você simplificou, você falou André, porque a maioria das pessoas fala André ou alguma outra coisa. Então você ficou muito gentil, né? Não, então é fácil, é fácil. Andrei. E Vasle, como se pronuncia o Vasle, Vasle? Andrei sim, Vasle, é mais ou menos assim. isso. Ah, ótimo. Andrei Vasle. Vasle, Vasle. Uhum. Ótimo, excelente, maravilha. Então a gente vai bater esse papo aí e aí depois a gente conversa direitinho, pega uma boa data para você, para a gente colocar no ar. Tudo bem, Andrei? Uhum. Tá bom, Maravilha, maravilha. Então podemos começar? vamos lá. Tá, então vamos lá. Um, dois, três. Olá, amigos. Estamos hoje aqui com o meu grande amigo Andrei Vasler, que é um profissional de classe mundial. Então, temos uma grande honra de recebê-lo aqui.
Se eu começar a ler aqui o currículo do Andrei, nós vamos ficar todo o programa só para narrar todas as suas vivências, tudo que ele já fez. O Andrei é um profissional de altíssima qualidade, treina executivos, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Andrei, ele é esloveno, está radicado aqui no Brasil e tem muito conteúdo, tem muita sabedoria para passar para todos nós. E é muito interessante mesmo, porque ele tem todo um conteúdo, toda uma vivência de conceitos na área militar e na área esportiva que podem ser adaptados para o mundo dos negócios, para o mundo dos negócios. Então a gente vai poder bater um papo aqui com o Andrei e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Andrei, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. E agora a palavra é sua para se apresentar um pouco melhor para a nossa audiência, contar um pouco para a gente como que foi a sua vida lá na Eslovênia e como que você fez essa transição aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil. A palavra é sua, Andrei. Wagner, muito obrigado pelo convite para poder participar nessa conversa. Gostaria de parabenizar você também pelo seu trabalho que você está desenvolvendo. Você está muito ativo, né, e muito dinâmico. Então, isso é muito bom de ver esse tipo de pessoa. Você está se envolvendo em várias coisas. Então, sincero parabéns pelo isso. Então, como você falou, eu sou esloveno. Para quem não sabe, Eslovênia é um país que nasceu da antiga Iugoslávia, faz 32, vai fazer 33 anos atrás, depois ganhou a independência. Eu moro no Brasil faz 22 anos, vim montar uma fábrica do setor automotivo, era o primeiro investimento esloveno aqui. E como para mim, assim, eu sempre tinha sei lá, um nervo, nunca podia ficar muito tempo num lugar, principalmente lá. Sempre deu essa vontade e desejo de viajar, de conhecer coisas novas, culturas novas, pessoas novas. Enfim, virei quase o mundo inteiro. E um belo dia, isso era em 2001, eu estava lendo o jornal, isso era a época, a gente estava lendo jornais físicos ainda, né? E estava escrito lá que uma empresa eslovena estava querendo investir no Brasil. Falei, ups, tem uma coisa interessante, né? Como começou a formigar tudo. Falei, quer saber? Eu liguei para a empresa. Como eu já viajei algumas vezes antes aqui para o Brasil, mais como turista, claro. Deixa eu ver o que dá para fazer com isso, né? Marquei uma reunião com o presidente da empresa. Com todo sucesso, consegui atrasar meia hora na primeira reunião. Ele me olhou assim, falou, muito bom, né? Você está de parabéns. Eu falei, estava pedindo desculpa, como a matriz estava se encontrando num lugar menor, eu errei a estrada, enfim, perdi. Mas depois parece que deu tudo certo e falei, vamos experimentar umas coisas. Chegamos duas pessoas aqui, nenhum de nós ficou antes funcionário da empresa, ninguém de nós montou antes uma fábrica na vida. Então, quando nós chegamos aqui, os olhares dos funcionários lá ficaram, nossa, vocês estão loucos, né? Tudo bem, eu concordo que deve ter uma boa dose de loucura nessas coisas, mas no fim de contas, assim, pelo menos a minha perspectiva a vida tem que ter uns desafios. Eu estava pensando várias vezes, obviamente, quando eu vim aqui, quando me comecei a envolver nesse projeto de montar a fábrica, ainda mais porque as exigências da montadora era para, no dia 90, já sair primeiras amostras.
depois eu pensei, tem hora que você tem que ficar tão louco que você não sabe no que está se metendo e se jogar e ver o que dá, né? Claro, eu estava me questionando várias vezes sobre minha sanidade, né? Pensei, será que realmente precisei me meter em tudo isso? A vida lá estava tão tranquila, boa, mas depois, sabe que você dorme uma noite, você acorda no dia seguinte e fala, sim, realmente, a vida estava muito tranquila. Talvez até de. Então, precisa alguma coisa. Na verdade, já faz uns anos, antes do que eu vim aqui, comecei a trabalhar muito com desenvolvimento de lideranças, com mentoring, com coaching, com essas coisas. E, no fim de contas, você vê, é isso que é o ponto da vida, né? Que a gente se testa várias vezes, se experimenta algumas vezes. Obviamente, você não tem certeza nenhuma vez que é uma ou qualquer coisa que você vai fazer que vai dar certo. Acredito, arrisco dizer que ninguém tem essa garantia. Mas, ao decorrer do caminho, você aprende, né? É importante que você tenha radares bastante ligados. Você aprenda a acompanhar. Eu reconheço que eu falhei N vezes, muitas vezes. Deu muitas dores de cabeça. Mas o ponto é que a aprendizagem fica, né? De novo, para mim, pelo menos, a pergunta era: se eu pudesse escolher entre uma vida, vamos dizer, mais ou menos assim, numa mesmice, ou uma vida várias vezes muito maluca que tive, aí eu acho que a resposta fica clara, né? Eu não sei se estou muito pessoa para aquele mais ou menos, né? Então, gosto de desafios, gosto de coisas interessantes, novas. Viajei muito, poderia ter mais, né? E no fim de contas parei nesse país que chama Brasil. De uma maneira me achei aqui, acostumei. É um país, obviamente, cheio de desafios, muito imprevisível. Mas quer saber? O mundo inteiro tem imprevisível hoje, né? Então, qualquer lugar você pensa, eu vou para lá, vou para a Europa, vou para lá, está tudo imprevisível. Então, a arte da vida está começando a ficar cada vez mais que a gente sabe viver nessa imprevisibilidade e aproveitar o momento, aprender. É isso. Bom, pessoal, já começamos aqui com o pé direito, com muita sabedoria. Então, o Andrei veio para instalar uma indústria no setor automotivo e, como ele falou, ele estava numa situação tranquila, uma condição segura lá na Europa, lá na Eslovênia, mas ele tem aquela chama interna do empresário, do empreendedor, do visionário, que não troca essa segurança, essa estabilidade, essa tranquilidade pela própria vida. A gente pode até dizer isso, não é? Porque Exatamente. esse movimento é o pulsar da própria vida, não é aquela vida morna, tranquila. E realmente, esses altos e baixos vão fazer parte de alguém com esse perfil empreendedor, desbravador, como o André acabou de dizer aqui para nós, que chegou e falou: bom, vocês são malucos? Vocês são malucos, então precisa ter um pouquinho disso mesmo, né, André? Precisa. É interessante que, como falei algumas vezes, tem hora que precisa ser tão ignorante. Você começa a fazer algumas coisas sem saber se vai dar certo ou não vai. E sabe que tem coisa interessante, porque depois, no meio desse caminho, você começa a descobrir algumas coisas, como, eu diria, uma das provavelmente mais importantes é
sua relação com fé? Até que ponto que você acredita que... Sabe, porque tem momentos que você não sabe, assim, você está pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que tudo está de ponta cabeça. Como que vou fazer? Eu não sei. Mas sabe que dentro de você mesmo tem uma certa fé que você fala, só vai para frente. Só vai para frente, né? Nesses momentos, talvez, você não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 passos. Mas é importante que você sabe pelo menos aquele micropasso que eu preciso fazer agora. É isso. O que vai acontecer depois? Não sei. Só por Deus, né? Mas eu sei que se faço essa coisinha agora e depois começa a se abrir alguns caminhos para ver, né? Isso eu acho que é muito interessante e reconheço que acontecem momentos que você pensa, eu não sei nem o que faço agora, né? Mas você começa a se movimentar, a fazer alguma coisa, ou de vez em quando também precisa desligar. Chegaram momentos que eu falei, chega. Eu fechei o computador, desliguei o celular e fui fora andar. E andei 1, 2, 3 horas. Falei, não quero nem saber de nada. Alguém liga, não estou nem aí. Quero desligar mesmo. E isso também são momentos que são muito importantes. Talvez até a gente poderia fazer mais desses momentos, né? Porque me parece que o mundo, as pessoas com quais eu trabalho, começou a ficar muito ligado. Parece que estamos plugando o tempo todo, que não tem mais essa separação de nós e da tecnologia. Eu ainda firmemente acredito que é importante fazer essa diferença. Andrei, você tocou em dois pontos aí de essência, realmente de essência. Então, pessoal, a gente está aqui tratando de conversas com profundidade. Primeiro, a questão da fé. A Uhum. fé, ela precisa existir na nossa vida, de um modo geral. E, principalmente, do empresário, do empreendedor, ele precisa ter esse ato de fé, realmente, para, muitas vezes, largar, abrir mão de algo que talvez seja algo até muito grande, abrir mão de tudo e se colocar em movimento, dar esse primeiro passo. Como diriam os filósofos, né? A grande jornada sempre começa com o primeiro passo. Então, precisa ter essa coragem, essa fé para dar esse primeiro passo e avançar. E o outro ponto que você trouxe é muito importante também, importantíssimo, essa questão da conexão total relacionada à tecnologia. De fato, a gente muitas vezes não para num momento para respirar, falando, peraí, calma, agora eu vou me dar o direito de fechar tudo, de desligar o celular e eu vou observar a natureza, eu vou andar, eu vou perceber o meu estado de presença, né, realmente nesse dia, o que eu devo fazer? Será que eu estou na direção correta? Porque às vezes a gente está correndo tanto, tão rápido, mas na direção que não é a correta. E se você faz essa parada, essa checagem, talvez você possa mudar a direção e ir para um caminho mais adequado, né? Então, pessoal, olha só, já tem vários insights aqui para vocês anotarem. O André está trazendo para nós. E ele também tem estratégias, ele tem vários treinamentos, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Tem um que eu achei fantástico, só a gente vai deixar para o finalzinho. Eu achei maravilhoso, vocês vão gostar muito, mas ele tem esse olhar também da estratégia militar e da visão do esportista. Então, olha só como é rica essa nossa conversa. Nós temos um olhar, um ângulo de visão diferente de alguém que veio lá do leste europeu, que viajou o mundo inteiro, a visão dele do Brasil, qual que é a visão dele do Brasil, isso já é muito bom, e também um olhar desses conceitos militares e esportistas. Eu queria que você trouxesse aqui para nós um pouquinho, André,
essa questão um pouquinho desses conceitos militares, de onde que veio isso, de onde que você trouxe isso, qual a sua vivência de conceitos militares, conceitos do esporte aplicados no mundo dos negócios. Então, eu nasci, naquela época ainda era Iugoslávia, né? E o serviço militar era obrigatório. Eu tive, hoje posso dizer assim, essa sorte que fiquei na infantaria, num lugar que é hoje chamado fronteira entre Macedônia do Norte e Albânia. Já aquela vez era lugar mais complicado, mais complexo por motivo da situação entre os países, né? Albânia, naquela época, era ainda país hermeticamente fechado. E quando nós começamos a fazer essas marchas lá ao redor da fronteira, a gente estava andando 50 quilômetros por dia, né? Subindo, descendo montanhas e tudo isso. E, obviamente, como moleque, tem hora você está xingando. Você não aguenta mais. Mas hoje, passou 40 anos depois de tudo isso, acho que foi isso provavelmente uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Porque, primeiro, condição física. Eu arrisco dizer que ainda hoje tem dias que ando 15, 20 quilômetros ou mais aqui na cidade, mas pelo menos esses 5 a 10 tento manter quase diariamente. Não dá todo dia, mas umas 4 ou 5 vezes por semana, com certeza que sim. Fora das outras coisas. Então, acredito que na minha idade tenho condição física que consigo chutar bunda de várias pessoas tranquilamente. Outra coisa depois, esse senso de... Assim, eu estava pensando várias vezes como aconteceu isso. Porque quando nós começamos, principalmente no início com essas marchas, ninguém falou para nós quanto tempo que vamos andar. Só falaram vai e vai, né? E você vai. Você anda 10, 20, 30 quilômetros, tem fim? E parece que não tem fim. E quando você pensa que você já está no fim, que você já não consegue mais, aí começam algumas coisas, algumas dinâmicas que você consegue espremer um pouco mais ainda de você. E, de novo, isso pode demorar uns 3 a 5 quilômetros, você está no fim de novo, aí você consegue mais um pouco, e mais um pouco. Isso eu vi várias vezes, Wagner, depois, como que isso me ajudou na vida, no dia a dia. Quantas vezes na vida você enfrenta situações que você pensa, não sei, né? Aí você dá um jeito, você ultrapassa essas barreiras, muitas vezes mentais, né? Acontecem problemas e você pensa maneiras e maneiras, né? Isso foi uma experiência. Depois outra foi na independência da Eslovênia, que estava participando. Lá a situação já foi um pouco diferente, com menos tempo, mas mais intensidade, né? Felizmente, na Eslovênia as coisas se resolveram muito rápido, em 2 ou 3 semanas, mas você está envolvido em alguns momentos que você pensa, meu Deus, estou levando a cabeça assim na frente, né? E isso são momentos depois que você começa a pensar em dar um valor diferente para a vida, né? Pensar, e se isso for a última vez, né? Então, isso te deixa depois com uma perspectiva um pouco diferente. Isso é uma coisa. Depois eu comecei
mais tarde, uns 8, 9 anos depois, frequentar uma série de treinamentos nos Estados Unidos, relacionados a vendas, marketing, gestão de pessoas, gestão de empresas, neurolinguística, enfim, uma série de coisas. E encontrei lá com uma turma que estava trabalhando muito com preparações de programas para esportistas, né? E comecei muito a conversar com eles, manter contato e cooperar, e assim que começaram a se desenvolver algumas coisas, né? Comecei a tirar umas coisas, depois pensei como que no nosso serviço militar funcionavam algumas coisas, como que funciona numa empresa, na outra, na terceira. Peraí, como que aquele esportista lá faz uma coisa, como se prepara para jogo de golfe, de tênis, qualquer coisa, e como talvez um executivo está se preparando para, podemos dizer assim, um jogo da reunião, um jogo da negociação. O que faz antes, durante e depois, né? Desse jeito que depois comecei a estruturar as coisas um pouco aqui, um pouco lá, e deu o que deu, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, vocês percebem que o Andrei Vasler, grande Andrei Vasler, ele consegue fazer a conexão do que ele viveu na prática, na pele. Então, os conceitos militares, ele não apenas estudou através dos livros, mas ele vivenciou isso. A questão da independência de um país é algo muito rico. Então, ele traz toda essa vivência, todos esses conceitos, e também não só do mundo militar, do mundo esportivo, e aí ele faz essa adaptação para o nosso mundo aí dos negócios. E certamente tem agradado muita gente, tem várias histórias de executivos que foram treinados por ele, tem um diretor, que era um diretor muito jovem, Andrei, que você fez um treinamento focado com esse diretor e ele conseguiu avançar, vocês conseguiram o objetivo. Você pode contar um pouquinho para nós essa sua experiência com esse diretor muito jovem que alcançou, Sim, vocês alcançaram juntos o objetivo proposto? isso era uma coisa, na verdade, quando a gente estava montando a fábrica aqui, né? No segundo ano, quem era então o diretor foi embora, chegou um outro. E foi interessante porque numa conversa que nós tivemos com diretoria lá, eles falaram, não, tudo bem, tá chegando um novo diretor, né? Cara, é um pouco mais jovem, tem 23 anos, já trabalhou como estagiário aqui. Falei, o quê? Né? Que alegria, já trabalhou como estagiário, né? Isso é, assim, uma coisa que todo mundo estava querendo ver, né? E depois eles falam, mas você também trabalha com desenvolvimento de lideranças, então faz favor, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Para trabalhar, conversar e desenvolver a pessoa, né? Porque de uma maneira ele era meu diretor, e eu estava dando também alguns palpites. Olha, não faz isso, faz outro. Vamos pensar sobre como fazer A, B, C, D e essas coisas, né? Então, foram experiências muito interessantes, né? Para ver, principalmente existe uma, diria, diferença na linha de raciocínio. Isso várias vezes vejo também com outros executivos europeus aqui, que, sabe, uma das coisas primeiras que eu percebi quando vim no Brasil, quando a gente começou a montar fábrica, quando, vamos dizer, a vida começou a andar, foi nós, se posso dizer assim, europeus, tivemos uma linha de raciocínio muito mais rígida do que brasileiros.
e fiquei impressionado como o brasileiro sabe ficar flexível. Né? Uma vez cheguei até nesse ponto que falei para uma pessoa assim um assunto muito simples, né? Estava querendo ser mandada embora e falei, por quê? Né? Você tem um trabalho legal aqui, você começou a se desenvolver, está começando a ir bem. Ah, não, mas não quero mais isso, quero fazer isso, outras coisas. Mas o que você vai fazer? Ah, eu não sei, vou dar um jeito. E eu estava pensando, vou dar um jeito. Me ensina como você faz isso, né? Foi tão interessante, né? Então, realmente, o brasileiro tem muito essa coisa de flexibilidade. Eu acredito que de certo, um dos recursos que deve ser cultivado. Isso é muito interessante que você está trazendo aqui para nós, né, André? E do brasileiro, não, às vezes, não planejar muito as coisas. Então, ele não planeja e vai fluindo. Acho que, principalmente hoje em dia, como as coisas mudam muito rapidamente, essa realmente pode ser uma qualidade de diferenciação. Porque se ele ficar muito preso a um planejamento, o planejamento hoje ele muda a todo momento, a todo dia. Ele Todo precisa momento. mudar, não é? Mas você sabe que tem uma coisa, quando você falou de planejamento, nós chegamos aqui, fomos conversar num banco sobre as possibilidades de um financiamento, de empréstimo. E o que aconteceu? Lá, gerente do banco, cara, perguntou, cadê seu plano de negócio? E a gente se olhou, não temos plano de negócio. Ele falou, vocês estão loucos? Falei, talvez. Né? E fomos, voltamos para a empresa, ligamos para o presidente, ele falou, o que foi? Ele falou, o cara quer plano de negócio. Ele respondeu na maior frieza, fala para ele que vocês não estão lá para planejar, mas para trabalhar. Eu pensei, tá bom. Tá bom, segura, respira até 289 e pronto, e vamos para frente, né? Então, essas questões apareceram com certa frequência, né? Também como multinacional, obviamente não recomendo isso para todo mundo, não. Mas, de certo, existe uma coisa que você comentou, Wagner, 10, 20, 30 anos atrás era bem mais comum de fazer planejamento de longo prazo. Hoje, quando você conversa com alguma empresa, longo prazo, que isso? 6 meses, 3 meses. Faz 2 meses atrás, mais ou menos, conversei com um amigo meu, empresário, falei, o que você está pensando para esse ano? Ele falou, sabe o que? Primeiro eu tenho que sobreviver esse mês. Primeiro eu tenho que ver esse mês, depois vem outro, né? Então, realmente, o mundo está tão imprevisível hoje, não sabe o que pode estourar amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Por isso, que eu falei antes, extrema importância dessa flexibilidade. Né? É um recurso que acredito que poderia ser cada vez mais cultivado. E saber lidar com esses imprevistos, com incertezas, né? O mundo está cada vez mais incerto. Então, para quem está pensando que tem um caminho reto para frente, para próximos X anos, é bom repensar, rever e tomar talvez algumas decisões um pouco diferentes. Muito bom, muito bom. Voltando só um passo atrás, essa questão da sua mentoria, do mentoring que você fez em relação a esse diretor, o quanto isso é importante. Todos nós, entendo eu, que deveríamos ter um mentor, um bom mentor, alguém que percorreu caminhos, que tem esse olhar estratégico, que tem vivência, que tem experiência, que tem treinamentos diversos. Então,
Aqui no Brasil, de um tempo para cá, essa questão da mentoria, ela chegou um pouco mais de força, de uma maneira mais popular, ela se popularizou. A gente sabe que essa figura do mentor sempre existiu na história da humanidade. Mas como é importante isso, André? Eu queria que você explorasse um pouco mais, porque isso é tão importante e faz tanta diferença, né, nas carreiras das pessoas, um direcionamento de alguém mais experiente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui para o nosso público a importância de uma mentoria bem feita, alguém que realmente tem essa condição de ajudar nesse caminho, nessa trilha. Bem, vamos voltar um pouco atrás. Como eu entrei nesse negócio? Eu estava trabalhando numa empresa na Eslovênia de comércio eletrônico. A gente estava importando principalmente a maioria das coisas do Taiwan, Hong Kong, da Ásia, vendendo lá na Eslovênia, antiga Iugoslávia, um pouco na região da Europa Central. E achei interessante, porque tinha, na época, uns 30 vendedores na empresa, né, em diversos segmentos. E comecei a observar que uns vendiam muito mais do que outros. E comecei a ficar curioso, o que que eles estão fazendo? Como que eles estão fazendo? Será que tem uma aproximação diferente, que estão utilizando algum tipo de comunicação diferente, crenças, enfim, tudo isso, né? E comecei a fazer algumas anotações. Tudo isso se intensificou muito mais depois quando eu comecei a fazer aqueles estudos nos Estados Unidos, que eu falei, e a gente estava entrando lá nessa área de uma maneira muito específica. Realmente, para saber. Quando você conversa com melhores vendedores, gestores, esportistas, enfim, qualquer um, e quando você pergunta como você faz aquilo que você faz, as pessoas geralmente não vão saber responder direto o que fazem, como que fazem. Por isso que você tem que fazer uma série de perguntas para começar a extrair esse modelo deles e começar a mapear. Uma vez depois, quando você mapeia esse conceito, tem muita mais chance de poder transmitir, traduzir isso para outras pessoas, né? Será que todo mundo vai ficar do mesmo nível? Não sei, provavelmente não. Alguns podem ser até melhores, né? Mas no fim de contas, não é isso que é o ponto. O ponto mais importante é que se cada um consegue melhorar 1, 2% aqui, 2% lá, e na terceira competência e na quarta, a gente começa a acumular esses ganhos. E no período de 6, 12 meses, isso começa a fazer a diferença pra caramba, né? Isso que é o ponto, né? E eu reconheço que também naquela época, sabe, do jeito que estava assim, imaturo e mais várias coisas, estava precisando algumas coisas, uns modelos de pensamento, umas linhas de raciocínio para aprender a direcionar isso da melhor forma, né? Hoje você vê, na verdade, cada esportista, grande maioria dos empresários executivos trabalham com seu mentor. Quer dizer que eles são ruins? Não, de forma alguma. Eles são excelentes, mas trabalhando um pouco, essa excelência pode ficar melhor ainda. Isso que é ponto, né? Então, desculpa, pessoa, em princípio, não deve ter algum problema ou qualquer coisa, se podemos definir assim, em grosso modo, né? Mas pode simplesmente dizer, olha, nessa área eu já estou bom, já tenho umas certas competências e eu sei que posso melhorar mais ainda. E aqui que tem coisas interessantes, porque
aquelas coisas que a gente não tá bom, que não gosta de fazer, o melhor que eu vou conseguir fazer vai chegar numa certa mediocridade. Mas aqueles pontos que eu já sou bom, que gosto de fazer, sabe? Quando eu gosto de fazer algumas coisas, eu perco noção do tempo, né? 1 hora vira 6, 7 horas, de vez em quando esqueço almoçar, jantar, né? Ups, ultrapassamos o tempo um pouco, né? E isso que é ponto. E nessas áreas a gente tem maior possibilidade de melhorias, né? Melhorar mais ainda. Poxa, Andrei, você tocou num ponto que eu acho incrível, incrível. Muitas empresas acabam investindo muito esforço, muito recurso, muito dinheiro, justamente nas oportunidades de melhoria, que é aquilo que, se você investe muito, 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 você chega ali na nota 5, que é justamente o que você acabou de dizer, e às vezes deixa de lado o talento nato daquele profissional. Se fosse trabalhado, ele Uhum, avançaria muito. Então, eu acho isso incrível. Lá com a minha equipe, eu costumo falar muito isso. A gente aplica uma ferramenta que se chama MBTI, e aí a gente coloca ali 80% naquilo que ele já é bom. Então, vamos investir 80% do tempo, recurso, dinheiro naquilo que ele já é bom. Aí eu até brinco com o pessoal lá, a história do Usain Bolt, do uhum, jamaicano, né? Então, poxa, ele nasceu para ser velocista, ele nasceu para aquilo. Então, ele treinou, 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 treinou e virou uma lenda. Mas depois ele quis ser jogador de futebol, né? Ele foi lá para o Borussia Dortmund, lá na Alemanha, foi jogar, não deu certo, ele não nasceu para ser jogador de futebol. Então, é, de repente, se ele fosse ser jogador de futebol, nós não teríamos essa lenda que uhum. foi Usain Bolt. Então, você trouxe algo fantástico, fantástico. E, de fato, quando você tem o talento, quando você gosta, quando você aprimora, você não vê a hora passar, e acontece aquilo que o seu amigo europeu lá trouxe para nós, né? O Mihaly Csikszentmihalyi, a questão do flow, né? Flow, Entrar no estado é. de flow, e isso é maravilhoso, isso é fantástico, fantástico. Isso, quando você começa a explorar esses estados da consciência, né, tem muita coisa interessante nesse sentido, né? Eh, por vários motivos, acontece que a gente começou a ficar muito tenso, né? Muitas horas e horas na frente da tecnologia, né? Você trabalha no computador, depois você vai para celular, volta para casa, você vai na frente da televisão, né? Aí vai. Voltando naquilo que a gente falou antes, ficar um tempo fora, sem celular. Uma das primeiras coisas, quando eu trabalho com clientes, falo para eles, tá, deixa ver como está a sua agenda. E grande maioria das vezes acontece que está lotada, né? De cedo, de manhã até à noite, isso principalmente com japoneses, né? Eles têm muito... E olha que eu falo, gente, vocês têm tempo para respirar, né? E do jeito que o cérebro humano funciona, né, tem que ter um tempo fora, né? A gente tem que ter um tempo para desligar, para respirar, para fazer algumas coisas que a gente realmente gosta de fazer. Isso não quer dizer, por exemplo, que, sei lá, alguém quer ir jogar tênis, depois vai jogar, vai perder, vai xingar lá, jogar raquete lá e essas coisas, né? A propósito, eu tava gostando de jogar muito tênis como moleque, né? Inclusive, estava saindo das últimas, sei lá, 2 aulas da escola. Eu já fui para a escola com raquete, últimas 2 aulas eu fui na quadra e estava jogando.
fiquei relativamente bom. Infelizmente, nunca achei uma alma viva que estava pronta para pagar ver eu jogar tênis, né? Então, aqui depois uns sonhos terminaram e começaram outros, né? Muito, muito interessante. Quando você fala do japonês, do executivo japonês, realmente isso é muito triste, né, Andrei? Nós estamos aqui no Brasil, no Janeiro Branco, que fala justamente dessa conscientização da importância da saúde mental. E realmente lá no Japão existe aquela figura do karoshi, né? O japonês ele sai para o trabalho tão cedo que o filho dele está dormindo, então ele não consegue ver o filho de manhã. E ele volta para casa tão tarde que o filho já está dormindo. Então Uhum. ele não consegue ver o filho nunca. Então, poxa vida, será que a nossa vida é isso? Sabe? Você sair tão cedo, voltar tão tarde, que você não consegue nem ver o seu filho crescer, né? Então, tem muito essas. Assim, eu vejo, por exemplo, faz 2, 3 meses atrás que fiquei viajando pela Europa, encontrei com um amigo meu lá. Ele está indo com muita frequência para a Arábia Saudita, está desenvolvendo uns trabalhos lá. E ele falou: olha que mundos diferentes. Enquanto a Europa parece que está toda de uma maneira adormecida, né? Lá já tem um tempo, param de trabalhar umas 4 horas da tarde. Se você pede alguém para fazer um trabalho 3h30, já está começando a olhar para você desse jeito. Nossa senhora, você que não consegue aguardar até amanhã? E ele falou, na Arábia Saudita é ritmo, é dinâmica, as coisas andam, né? Eh, Então, a gente consegue ver como esses eixos estão se mudando, né? Isso está começando, a geopolítica está mudando muito, né? E a gente tem que ficar pronto para algumas coisas muito interessantes que vão aparecer em futuro bem próximo, né? Até no esporte brasileiro aqui, que é o mais visto, que é o futebol, a gente percebe esse movimento lá no Oriente Médio, desses grandes jogadores de futebol indo para lá, né? Copa do Mundo, enfim, realmente, e sem falar em Dubai, tudo isso, tudo que está acontecendo lá, realmente são movimentos absolutamente impressionantes e visionários, né? Ô, E André, investimentos muito fortes também em todas as áreas, esporte, tecnologia, cidades modernas, enfim, realmente vai ter muitas mudanças. André, eu queria aproveitar que a gente ouve dos especialistas dizendo que aqui a gente já percebe o chat GPT e tanta tecnologia que às vezes você olha assim e fala, nossa, é isso mesmo? E nós ficamos impressionados com essas tecnologias. E aí esses grandes especialistas dizem que o mundo militar sempre está 5 anos na frente. Então, se a gente está impressionado com a tecnologia de hoje, quem dirá o mundo militar que já está 5 anos na nossa frente? O que você poderia, qual que é a sua percepção em termos de futuro em relação a essa tecnologia? Você já deixou algumas pistas aí para todos nós desse risco, desses perigos, e você estar muito conectado e da necessidade de você fazer alguma coisa que você gosta, ter hobbies, praticar um pouco mais aquilo que faz sentido para a sua vida. Mas qual que é a sua projeção para daqui a alguns anos? Você é mais pessimista ou você é otimista pensando nesse aspecto da tecnologia e de como o ser humano vai lidar com isso aí no futuro? Ufa, que pergunta, né? Vamos lá. Uma pequena correção, talvez, para começar.
falou 5 anos, eu diria que mais, 15, 20, até mais. Eu sei que na época, quando eu estava indo para estudar para Estados Unidos, lá estava se falando muito de uns programas que os militares estavam usando 30 anos atrás. Uh, Olha, só quando a gente começou a usar mais internet, foi lá 90 e, sei lá, 6, 7, 8 por aí, né? Então, algumas pessoas lá já utilizaram isso uma década antes. Então, a questão realmente é quantas coisas se falam, se conhecem. Tem algumas tecnologias, e estou me referindo de várias tecnologias, né? Que são muito desenvolvidas. E uma coisa acontece, eu vejo a quantidade das informações que a gente está lidando nas últimas 2, 3 décadas aumentou muito. A única coisa que não mudou muito, ou praticamente nada, é como a gente aprende as coisas nas escolas, crianças principalmente. Tanto que eu vejo cada vez mais necessidade, também para a nossa geração e para mais jovens, também vai ficar isso. Talvez a gente vai precisar primeiro desaprender algumas coisas e depois aprender de novo. Estamos voltando novamente na questão da flexibilidade, né? As coisas que estão válidas hoje, talvez amanhã, na semana, que eu isso. Será que eu tenho capacidade de desaprender, de buscar algum outro caminho alternativo? Arrisco dizer que até fim desse ano, muitas coisas vão mudar nas nossas vidas, né? O que vai, vamos dizer assim, se podemos dizer uma diferença como que a vida ficou antes da pandemia e depois, me parece que antes da pandemia um dos pontos era como eu lido com outras pessoas. Depois da pandemia começou a ficar muito mais como eu lido comigo mesmo do que com outros. Porque tem uma coisa, se eu não sei lidar comigo mesmo, como que eu vou saber com outros, né? E aqui vem todas essas coisas de, eu diria, preparações, tanto físicas, emocionais, mentais e também espirituais, né? É um conjunto de tudo. Se uma dessas vertentes não vai funcionar bem, claro, vai impactar o resto, né? Agora, claro, cada um tem suas preferências, cada um sabe o que gosta de fazer e talvez até o que não gosta de fazer tanto, mas acredito que seria importante trabalhar tudo isso, né? Muito bom, excelente. Andrei, pessoal, a gente teria aqui muitos assuntos. Como eu falei, o Andrei Vajle é um profissional de classe mundial, tem muita profundidade, muita sabedoria, muito conteúdo. Mas eu queria que o Andrei trouxesse para nós agora um pouquinho de algo que eu fiquei muito curioso e achei muito interessante. Ele comentou comigo um pouco de como ele aplica esse treinamento que se chama Golfe Mental. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para o nosso público, Andrei, sobre o golfe mental. Então, aqui vem uma das coisas, faz uns, que é agora, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, 6, 7. Eu fiquei na reunião numa empresa multinacional com o presidente da empresa e diretora de RH. O presidente estava falando, sabe que eu tenho esses 3 diretoras aqui, e tenho problemas com elas, não sei como resolver.
eles mal se falam um com o outro, né? O que eu faço? E sabe, de vez em quando te dá uma estrelinha na cabeça e falei para ele, sabe que? Sugiro a gente faz um dia de treinamento, eu com 3 no Transamérica Golfe Mental. Na sequência eu pensei que ele vai decolar da cadeira. Falou, você tá louco? Que golfe mental? Eles não têm mínima ideia que é isso, golfe. Eu não sei. Como que eles vão saber? Falei, vamos levar em consideração que esse golfe é apenas uma metáfora. Ah, é uma metáfora como se se pode aproximar uns assuntos, desafios e tudo isso. Tá bom. Vai lá, vamos resolver, mas quero o resultado. Entendeu? Você pode ficar com eles o dia inteiro lá. Eles arrumaram até um instrutor de golfe, né, que estava dando uma aula básica enquanto eu estava observando e fazendo anotações. E foi interessante. O dia inteiro com 3, né? Os 3 se olharam assim, caras desconfiadas. E depois começaram a soltar um pouco. Última meia hora chegaram os dois, a diretora de RH e presidente da empresa. Fizemos um fechamento lá. E o interessante foi follow-up 30 dias depois, né? Que fui de novo na empresa para ver algumas coisas. E eles falaram o seguinte, olha, obviamente não resolveu todos os problemas, mas os 3 começaram a se conversar, né? Não são mais daquele jeito como antes, né? Então, tá ótimo, foi resolvido, né? E no fim de contas, você vê uma coisa, tanto golfe como tênis, no fim de contas, eu tenho mais intimidade com tênis, muito mais joguei tênis, né? Como já comentei antes, golfe joguei poucas vezes. Mas acontecem algumas dinâmicas diferentes. Por exemplo, o golfista, antes do que dar tacada, tenista, antes do que dar saque. O juiz, todo mundo pede silêncio, né? Não pode falar um pio. Se quando bola, por exemplo, está no ar, alguém abre aquela latinha da cerveja ou Coca-Cola, vai desequilibrar tudo. Enquanto, de outro lado, você tem um estádio de futebol com 50, 60 mil torcedores. O cara do outro time que joga precisa bater pênalti. Você ouve tudo, de xingamentos, de não sei o quê. E cara ainda consegue se concentrar para bater aquela bola. Como que funciona isso, né? Como que podemos utilizar tanto um quanto outro conceito no mundo dos negócios? E foi interessante, faz um pouco mais de um ano, fui convidado para dar uma palestra num evento de tecnologia em Campinas e foi isso, golfe mental e aplicações na área de negócios. Todo mundo estava falando sobre a tecnologia, para lá, para cá e tudo isso, e no final, algumas pessoas vieram conversar comigo. Então, você é esse cara que estava falando do golfe mental num evento da tecnologia? Que interessante, porque todo mundo fala, sei lá, da segurança, do IA, do não sei o quê. Aí vem alguém que fala ainda meio esquisito e fala do golfe mental e como caramba, que coisa interessante, né? Então falei, é isso, né? Tanto que vamos ver se agora estamos conversando já para expandir um pouco, em vez de uma hora, fazer um mini workshop, umas 4 horas, algo assim. Ah, excelente, excelente. Então, todos que estão aqui nos vendo, podem depois entrar em contato com o Andrei para aprofundar muito. Tenho certeza que vai ajudar muito, tanto a palestra quanto o workshop. Andrei, eu gostaria de. Já estamos caminhando aqui para o encerramento, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, na sua visão, qual que é a diferença entre
motivação e inspiração? Uma vez fui convidado para numa empresa, o diretor falou: "Se vem aqui, favor, eu acho que seria legal, importante, se motiva um pouco minhas pessoas." E eu olhei para ele daquele jeito, eu falei: "Olha, se você acha que eu sirvo para motivar suas pessoas, seu problema está muito mais fundo do que você está imaginando, né?" Em princípio, eu não gosto de usar muito essa palavra motivação. Quem sou eu para motivar outros, né? De forma alguma, eu não vou pular, gritar, cantar, esse tipo de coisa. Isso não é meu trabalho, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que inspiração é outra, que você ajuda as pessoas. Sabe quantas vezes eu também participei em alguns treinamentos que o pessoal faz de tudo para te tentar alegrar. Depois passa uma hora, você sai de lá, parece que sumiu tudo, né? Então, as pessoas têm que descobrir mesmas o que é aquilo que motiva elas. Por que elas estão, no fim de contas, levantando todo santo dia, às 6 horas de manhã, para ir trabalhar ou fazer qualquer coisa, né? E quando você já começa a fazer um trabalho desses na empresa, de, vamos dizer, inspirar as pessoas, você tem que ver primeiro a direção, porque se tem, como alguns fazem, para motivar as pessoas, o que acontece? Se nessa equipe tem um idiota, nós vamos ter um idiota bem motivado, né? E isso, de certo, não é uma coisa que a gente está querendo, né? Então, tem que primeiro alinhar para ver onde nós estamos para realmente todo mundo ir no mesmo caminho, né? Espero que responde. Sim, 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 respondeu sim. Muito bom, excelente. Andrei Vagler, agora gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no nosso programa. Certamente inspirou muita gente, muita gente. E, para concluir, se você pudesse brevemente passar para nós 3 mensagens. Imagina que o mundo vai acabar hoje e você vai deixar aí dentro de uma garrafinha 3 mensagens curtas para que as pessoas possam, de alguma maneira, num novo mundo, numa nova circunstância, encontrarem essa sua mensagem dentro de uma garrafa depois de muito tempo. Quais seriam essas 3 mensagens, essas 3 palavras que você poderia deixar aí para as pessoas encontrarem e se inspirarem em relação a toda a sua vivência, a todo o seu conhecimento, Andrei? 3, vamos lá. Pessoas muitas vezes perguntam qual que é a definição do sucesso, né? Eu diria, uma delas pode ser que quando você deita à noite, coloca sua cabeça no travesseiro, que você fala: "Tá, eu fiz o que deu, fiz as coisas certas, não prejudiquei ninguém, isso já é uma coisa", sabe? Outra coisa seria, pensar, desenvolver, trabalhar relação com nós mesmos, né? Eu acho que talvez tem hora que a gente precisa voltar um pouco mais atrás nas nossas origens e ver, entender de onde que nós estamos chegando, para ter uma definição melhor de nós mesmos. Isso seria a segunda. E terceira seria, acredito que trabalhar a nossa fé. Maravilhoso, maravilhoso. Então, são questões aí realmente de essência. Muito Sim. bom, muito bom. Andrei,
Você quer deixar alguns contatos conosco, LinkedIn, algum tipo de contato para que as pessoas possam entrar em contato com você? Se as pessoas, vamos dizer assim, no Instagram me Instagram. acham como Vaslé Andrei. É o contrário, primeiro sobrenome. Lembrem-se, Andrei escreve com J e pronuncia como I, né? Não é Andrege, é Andrei. Então, no Instagram sou Vaslé Andrei, tudo junto. No LinkedIn sou Andrei Vaslé. Então, só jogar lá, e-mail é também simples, vasle@vasle.com.br, e isso acredito que já ajuda para iniciar. Depois, tendo algumas dúvidas, perguntas, vamos lá, vamos esclarecer tudo. Excelente, excelente. Pessoal, então aí está apenas um pouquinho, muito pouco, de Andrei Wagner, que tem muita sabedoria, muito conteúdo e certamente vai poder ajudar muito vocês aí em diversos programas, em workshops, em palestras. Andrei, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e um grande abraço. Pessoal, até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, Wagner. Excelente, André. Então aqui depois a gente vai editar mais para frente aí. Muito obrigado, ficou excelente, viu? Conteúdos Que bom. ótimos. A gente percorreu vários temas aí importantes. Fiquei muito satisfeito mesmo. Ok, legal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Você fez excelentes perguntas também, né? Você soube, sabe que eu vi, você soube entrar na essência e extrair, assim, porque várias vezes pessoas ficam mais no superficial. Você soube fazer isso bem diferente. Parabéns. Obrigado, André. E você está convidado, não sei se você consegue vir nessa quarta-feira, depois de amanhã, lá no Instituto do JB, a gente vai lançar a revista, umas 7h30 da noite. Que eu já vou ficar amanhã em São Paulo, preciso então quarta, eu acho que é meio difícil, mas com certeza vamos ter outras oportunidades que vamos poder. A propósito, não sei o que você está fazendo amanhã na hora do almoço. Amanhã, na hora do almoço, amanhã é terça-feira. Terça-feira eu acho que eu vou estar, amanhã eu vou estar no presencial, vou estar na Sabesp. Você vai estar onde em São Paulo? Que lugar de São Paulo? Liberdade, Nikkei, nós temos um almoço lá e eu posso verificar. Eu acredito que não tem problema se você vier também. Vai ficar o general Peternelli, quem mais? A médica, essa japonesa, Nisi Yamaguchi, Sim, sim, e mais uma turma. entendi. Então, se você quiser, eu te passo o convite depois, o horário e tudo. Eu tenho já antes uma reunião, talvez vou atrasar um pouquinho, mas vou juntar as coisas, vou para lá também e eu acho que vai ser legal. Ah, você tá, sabe quem vai ficar também? O Naldo Kobayashi, Ah, sim, 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 né? Conhece sim, ele. sim, Então, sim. é essa turma que vai e falei, eu vou aproveitar isso, encontrar com uma outra pessoa ainda. Então, se você tiver Tá, disponibilidade, está tá. muito bem-vindo, Ah, eu te agradeço o convite. Eu vou precisar dar uma verificada, ajustar a tá? agenda, e aí, conforme for, eu te retorno. Te Ok, retorno, mas agradeço o convite. tá bom. Muito obrigado, viu, André? E a gente vai se falando, vamos Imagina, conversando, vamos se falando aí. qualquer dúvida, pergunta, me fala também se você quer
trocar algumas ideias, experiências nesse sentido, fique à vontade, a gente combina um dia, um horário, se para um debate desse, né? Sem problema. Ah, ótimo, muito bom. A gente pode combinar de chamar E o vamos pessoal lá. do. Eu tenho 12 alunos, a gente pode chamar essa turma aí para ouvir um pouco você. Então, essas coisas dá para conversar, né? Bacana. Tem sempre muita coisa, muita novidade. Eu fiquei agora no domingo, quase 4 horas num treinamento, né? E é interessante várias vezes, claro, você ouve as coisas que você já sabe, que você já conhece, mas tem coisas novas assim que te deixam pensar, sabe? Que desafia seu pensamento, raciocínio. Peraí, como que eu estou fazendo isso? Será que é para fazer diferente? O que posso mudar, adequar, para ali, parará, né? Então, é isso que é interessante. Isso é muito importante mesmo. Muito bom. Vamos conversar, Andrei. Vamos conversar. Se você tiver uma Fala. disponibilidade de pouco tempo, mesmo que for pouco tempo, sabe? 20 minutos, alguma coisa assim, a gente marca um horário aí, a turma entra para ouvir você, que certamente é muito rico. Me fala. Me fala, vamos combinar um horário e vamos lá. Perfeito, Andrei. Muito obrigado, viu? Bom Eu descanso que aí para você. agradeço, Wagner. Ótima noite para você. Para você também. Um grande abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau.